De volta agora, 27 minutos para as 3 horas da tarde desta terça-feira, e a situação da pandemia no estado está bastante complicada. A gente teve hoje a notícia de que o prefeito Sebastião Melo está em Brasília, junto com o governador Eduardo Leite, e agora, nesse momento, daqui a pouquinho, deve estar tendo uma reunião com o ministro Pazuello para saber não só tratar da Covid, alguns outros assuntos que envolvem aqui a cidade, mas principalmente, é claro, né, a situação da pandemia, principalmente no que se diz respeito à vacinação. E a gente está recebendo aqui o vereador Gessé Sangalli. Muito boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite à RDC. Vim aqui tentar representar a Câmara de Porto Alegre para tratar do tema da saúde aí que está bastante em voga nos últimos dias. Bom, a gente teve não quero falar, vamos botar a bola para frente, mas a administração passada eu acompanhei toda uma situação bastante complicada entre o Executivo, né, e o Legislativo. Eu espero que agora com o prefeito Sebastião Melo, essa relação com a Câmara, pelo que a gente tem visto, está bem mais estreita, não é, vereador? Sim, o prefeito Sebastião Melo ele tem uma característica de diálogo. Inclusive, os vereadores que compõem a base, às vezes, acham que ele tem diálogo demais, inclusive com a oposição, com aquelas pessoas que tratam com ele uma coisa na frente e por trás vão na justiça questionar as atitudes do Poder Executivo, do próprio Poder Legislativo. E os vereadores da base, que acreditam nesse modelo que saiu vitorioso nas urnas no ano de 2020, tem legitimidade para não precisar, inclusive, se curvar às vontades da oposição. Sim. Mas como é uma característica do prefeito o diálogo ouvir todos, ele acaba conversando, inclusive, com quem o ataca. Mas é uma característica que, embora alguns vereadores da base acabem não gostando, é uma característica positiva por parte do prefeito, porque até tem uma frase muito boa que ele falou, que é: ouvir não significa concordar, mas vocês não podem me dizer que eu não os escutei. Então é uma característica muito positiva por parte do prefeito, que não sobra no caso, dúvida sobre a disponibilidade dele para acolher e ouvir as demandas que ele achar justas, né? Bom, e da mesma maneira, vereador, a gente agradece aqui a sua presença aqui justamente para a gente também saber como é que está essa questão, né? Eu sei que o ano começou agora, infelizmente, a gente já estava comentando no início do programa que o pico da pandemia ia ser lá por agosto, outubro, novembro, e a gente está vendo que aconteceu agora, nesse início de 2021. E a gente tem aí um orçamento da cidade que está bastante comprometido em função do comércio fechado ano passado, não só Porto Alegre, como todas as outras cidades, o que dificulta mais os recursos no combate à pandemia. A gente está vendo os hospitais aí lotados, agora também as unidades de pronto atendimento, as UPAs também são lotadas. E aí eu queria saber como é que está da Câmara, né? O que a Câmara está fazendo para auxiliar a Prefeitura para se ter aí um maior combate. A gente sabe a questão da vacina também, que está bastante complicada, aí depende do governo federal, né? Como é que a Câmara está discutindo essa questão aí? A questão da pandemia, ela iniciou no ano passado e tem muita gente alegando usar dados científicos para embasar as suas atitudes, mas os dados científicos utilizados são muitas vezes distorcidos para forçar uma narrativa. A gente percebeu que a atitude lá do governo Marquesan no início da pandemia acabou trazendo um fechamento muito precoce da economia e acabou pressionando toda a cadeia produtiva, toda a economia de Porto Alegre no momento em que a curva de contaminação ainda não justificava um fechamento. É óbvio que a gente falar isso depois dos dados rolados acaba sendo um pouco mais fácil, mas existiram pessoas que se opuseram ao fechamento precoce da economia, mas elas foram escanteadas sob um pretenso argumento de que a ciência devia falar mais alto. E se usou o argumento da ciência sem ter dados muito claros naquele momento, praticamente constrangeram os empreendedores a fechar a economia naquele momento, e o crescimento da contaminação não foi freado por essas medidas restritivas que aconteceram lá no início do ano passado. Chegou lá no meio do inverno do ano passado, aconteceu que as pessoas estavam empobrecidas e a contaminação não foi freada, e infelizmente as duas coisas precisaram ser conduzidas naquele momento. O combate ao maior
pico de contaminações no auge do inverno e também medidas econômicas para tentar evitar o colapso econômico no pior momento da economia durante o inverno de 2020. Milagrosamente, durante o período eleitoral, todas as bandeiras do estado do Rio Grande do Sul voltaram a ficar mais brandas, tanto amarela quanto laranja. Milagrosamente, vereador. Milagrosamente elas também. foram reduzidas e tivemos uma festa da democracia onde todos os candidatos, inclusive aqueles que criticam a abertura econômica, fizeram comitês, fizeram reuniões, passeatas, carreatas, e que nós percebemos 1 ou 2 meses depois daquele momento de reabertura para as eleições, a gente não pode negar isso, acabou tendo um pico de contaminações que pressionou por novas restrições lá no mês de dezembro. Justamente no momento onde a economia precisa dar vazão à demanda por serviços e produtos para o Natal e Ano Novo. E nós tivemos essa sobrecarga sobre o sistema de saúde no final do ano, também motivado pela reabertura que foi feita para a questão das eleições. E agora, depois de ter reduzido o pico de contaminações, ter se tornado uma contaminação estável ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos um novo afrouxamento, mas agora, na minha opinião, foi de ordem cultural, que as pessoas acabaram retomando a questão de lazer, férias, carnaval e também litoral, e acabaram gerando aí sim uma nova pressão sobre o sistema de saúde da capital do estado do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de visitar alguns postos de saúde, algumas UPAs da cidade de Porto Alegre, e ao visitar o pronto atendimento ali da Lomba do Pinheiro, conversei com o gerente operacional, pedi para olhar qual é que era a curva de atendimentos ali da área do pronto atendimento, e ficou estável ao longo das primeiras semanas de janeiro, até o meio de fevereiro, e cerca de 50, 60 atendimentos por dia. Óbvio que tem alguns dias que tem uma redução, sábado, domingo, né? As pessoas acabam ficando mais recolhidas e mesmo que tenha algum tipo de dificuldade, acabam procurando serviço de saúde somente se a dor está muito grande. Mas semanalmente, a partir do início de fevereiro, a gente conseguiu perceber um aumento no número de pessoas que procuravam um atendimento na Lomba do Pinheiro. E daí a minha suspeita era que isso não era somente na Lomba do Pinheiro, era no sistema como um todo, e as recentes divulgações do governo de estado por pressão nos leitos de UTI têm confirmado de que é algo que acaba afetando o sistema como um todo, mas tem toda uma característica que acaba sendo colateral a essa procura que a gente observou nos pronto atendimento da cidade. Isso acaba sobrecarregando também os leitos de UTI, acaba sobrecarregando os funcionários que trabalham na área da saúde, e recentemente nós tivemos inclusive paralisações no PACS, né, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, e alguns outros locais, porque a alta demanda gera demora no atendimento, que gera insatisfação das pessoas que estão passando dificuldade, que gera uma reclamação sobre os funcionários da saúde, e esse pessoal acaba sendo culpado pela demora no atendimento, quando na verdade é o sistema de saúde que está colapsado como um todo, está caminhando para o colapso. Então as pessoas que não entendem o sistema como um todo acabam enxergando no médico que está demorando para atender como o culpado pelo não atendimento. E a gente tem que ter clareza que, na verdade, é o sistema que está colapsado, fruto de uma questão cultural que surgiu agora no mês de fevereiro, que levou as pessoas a aglomerar, e a gente está percebendo o resultado agora no sistema de saúde como um todo. Com certeza. Muito importante, vereador, esse alerta aí das pessoas. A gente teve um registro de confusão hoje pela manhã, de pessoas entrando em confronto com os funcionários. Realmente, o vereador está falando uma coisa muito certa, um alerta muito importante, não é por aí, é todo um sistema, e aí não vai culpar lá o médico, o enfermeiro, o técnico, o motorista da ambulância que está ali também na mesma situação, sobrecarregado. Aliás, já sobrecarregado há 1 ano, né? Vereador, a gente teve ontem aqui da sua colega lá da Câmara de Vereadores. Se você perdeu a entrevista, agora 17 minutos para as 3, pode entrar nas nossas redes sociais. Estou conversando com o vereador Gessé Sangalli. A gente teve aqui ontem, mostrou um vídeo da sua colega lá da Câmara, a vereadora comandante Nádia, falando sobre o Hospital Divina Providência. E tem alguns outros hospitais que poderiam ser ativados. A Câmara está estudando, talvez, reabrir alguns leitos desses hospitais? O que está acontecendo? A Câmara ela é um órgão de fiscalização do Poder Executivo e propõe leis. Então,
quem tem, na verdade, a atribuição de ordenar despesas é o Poder Executivo, mas a Câmara pode autorizar o Poder Executivo a contrair dívida, contrair empréstimos, fazer reordenamento econômico dentro do orçamento do próprio Executivo, e essa questão de emergência acaba nos impelindo a ajudar o Poder Executivo a encontrar as melhores soluções. Ontem nós tivemos a oportunidade de visitar, junto com o prefeito Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes, o Hospital Belém? Parque Belém? Parque Belém. Nós visitamos ontem de manhã o Hospital Parque Belém, que ele é um hospital que está desativado há muito tempo. A infraestrutura dele foi reformada, a questão de corredores, salas, leitos. Eles têm alguns equipamentos, não muitos. Eles têm macas ali para fazer aquele atendimento mais de acompanhamento do enfermo. Mas ainda precisa de uma grande estruturação para conseguir receber de fato as pessoas naquela fase mais aguda da doença. Então, o prefeito ontem, nessa reunião, acabou mencionando que ia hoje, inclusive está nesse momento, lá com o ministro da Saúde para pedir auxílio para fazer a estruturação desse hospital. Isso mesmo. O município de Porto Alegre pode fazer algumas atitudes administrativas para permitir que aquelas dívidas que ficaram do antigo Hospital Parque Belém sejam suspensas, para que outro órgão, outro hospital conveniado com o município de Porto Alegre possa assumir aquela infraestrutura, fazer uma reestruturação emergencial para conseguir ajudar no atendimento dessas pessoas. Então, ontem nós estivemos no Hospital Parque Belém para fazer o reconhecimento dessa infraestrutura, e os administradores do local colocaram a estrutura à disposição, assim como fizeram durante o governo Marquesan. É verdade. Mas o governo Marquesan, naquele momento, entendeu que não era necessário, e como isso acaba sendo uma forma do prefeito demonstrar para a sociedade que existe uma necessidade e é entendido pelo Poder Executivo como uma alternativa, ele acabou fazendo essa visita e pediu a ajuda da Câmara de Vereadores para que a Câmara de Vereadores ajudasse com recursos para fazer o custeio da implantação das UTIs e da manutenção aberta dessa infraestrutura. Então, até a vereadora comandante Nádia tinha sugerido que nós fizéssemos uma realocação das emendas impositivas a qual os vereadores têm direito a empenhar no município de Porto Alegre, só que elas foram empenhadas no final do ano de 2020 e algumas já foram, inclusive, empenhadas no orçamento. Então, eu levei isso hoje para a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, da qual eu sou presidente, coloquei para os vereadores essa possibilidade de tentar colocar no orçamento de 2020, que vai ser empenhado agora no ano de 2021, que todas as emendas que foram colocadas em 2020 pudessem ser revertidas para a saúde, para o enfrentamento do coronavírus. Fui alertado de que algumas dessas emendas já foram empenhadas, então a solução que a gente encontrou foi de encaminhar para o presidente uma renúncia da verba de gabinete dos vereadores, da ordem de 70%, na média por vereador, para a gente poder encaminhar para o presidente da Câmara fazer um repasse para o Poder Executivo, que isso aí, pelos cálculos colocados pela vereadora Cláudia, se não me engano, dá uma verba de uma renúncia de receita da Câmara de Vereadores para a Prefeitura de Porto Alegre da ordem de 10 milhões, que não é também o mesmo valor que nós conseguiríamos com as emendas de 2020, mas já ajuda o prefeito a atender essa demanda. Então, a gente vai encaminhar via Comissão de Saúde essa indicação para o presidente da Câmara, já devolver agora, e não no final do ano, esses valores correspondentes a 70% da verba de gabinete dos vereadores para ajudar no combate ao coronavírus. Então, é o gesto da Câmara de Vereadores para o Poder Executivo. E além da questão do Hospital Parque Belém, foi trazido tanto pelo secretário que estava representando o Poder Executivo Estadual, quanto o secretário de Saúde da cidade de Porto Alegre. Existem algumas outras infraestruturas na cidade de Porto Alegre que poderiam estar sendo utilizadas para fazer o combate ao coronavírus, atendimento desses casos mais agudos de coronavírus, e que, por algum motivo, não estão abertos. É o que foi colocado, por exemplo, do 6º andar do anexo do Hospital de Clínicas, que, segundo argumentos, estão cerca de 30, 40 leitos desativados, com a infraestrutura já instalada, mas que, por conta de RH, essa é a alegação do Hospital de Clínicas, acaba não sendo aberto para atendimento emergencial de pacientes mais agudos do coronavírus. Então, até por isso, o prefeito Melo acabou indo para o
Ministério da Saúde, pedir como as hospitais de clínicas têm um vínculo federal, pedir para que esses leitos sejam abertos à população, assim como o Hospital Álvaro Alvim, que é vinculado também ao Hospital de Clínicas, que pudesse fazer essa reabertura, porque ele foi fechado aí no início de março de 2020 e não foi retomado ainda. Então essas são as ações que nós tomamos, tanto na Comissão de Saúde, quanto de apoio ao prefeito, que está indo agora no Ministério da Saúde pedir auxílio para a reabertura desses leitos. Maravilha! Vereador Gessé Sangalli, a gente agradece aqui a sua disponibilidade, o seu tempo para vir aqui dar essas boas notícias para a população. Vereador, redes sociais, o pessoal que está nos assistindo aí, para querer entrar em contato com o senhor, claro que sempre tem pessoal que tem as suas demandas aí. Por favor, vereador. Bom, meu Facebook é facebook.com/Gessé Sangalli, Instagram também. Não uso muito Twitter, mas está disponível também o Twitter lá. Queria só fazer uma última observação com relação à cogestão. Nós tivemos recentemente o governador colocando, de acordo com os critérios que dizem ser científicos, né, a região aqui da região metropolitana na bandeira preta. Só que, paralelamente à bandeira preta, ele colocou um decreto, na própria sexta-feira, mudando o horário de atendimento ao público de todos os setores que não são considerados essenciais. Isso foi uma mudança em relação ao que tradicionalmente era feito pelo sistema de bandeiras no estado do Rio Grande do Sul. Então, houve muita confusão, porque embora quando o governador anuncia a nova bandeira na sexta-feira, tem o prazo para até domingo para o município fazer os recursos, na segunda-feira é feita a avaliação do recurso e na terça-feira é que passa a valer o bandeiramento, esse decreto de atendimento ao público das 10 da noite às 5 da manhã passou a valer ainda no sábado último que nós passamos. E gerou muita confusão, porque as pessoas não estavam entendendo por que não podia funcionar após as 10 da noite, mas a bandeira ainda não estava valendo. Exatamente. E na terça-feira ia passar a valer, hoje ia passar a valer a bandeira preta, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, fez uma reunião com os outros vereadores, dos outros prefeitos das regiões que faziam a cogestão do sistema de saúde, junto com o governo do estado, trouxe para os prefeitos o compartilhamento dessa responsabilidade com o governador, e acabou que o governador cedeu, permitindo que na cogestão os municípios pudessem adotar uma bandeira menor do que a bandeira estipulada pelo estado. Então, as cidades que estão em bandeira preta têm autonomia para os prefeitos pedir a redução da bandeira preta para a bandeira vermelha, só que nas negociações ficou acertado que, ao invés de fazer o fechamento às 10 da noite, como seria o tradicional, pelo decreto que foi colocado, passou a ser às 8 da noite às 5 da manhã. Então, Porto Alegre conseguiu reabrir com bandeira vermelha no sistema de cogestão, governo do estado, governo da cidade, mas o que o município teve que ceder é que o governo do estado acabou pedindo que o comércio não essencial fechasse às 8 da noite. Então, embora tenha parecido que nós aumentamos as restrições, na prática, o governo do estado acabou cedendo para a bandeira vermelha. Então, a economia pode abrir seguindo os protocolos, porque é o entendimento do prefeito eleito, prefeito Sebastião Mello, que está no exercício do mandato, que não é a abertura responsável da economia, que é responsável pela proliferação da doença. Tanto que, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, quando não tivemos carnaval, a curva de contaminação estava mais ou menos estável. E depois da reabertura depois da questão do carnaval, acabou que teve o aumento das contaminações. Então, só para esclarecer com relação ao bandeiramento vermelho, nós temos, embora estejamos em bandeira preta, a cogestão permitiu bandeira vermelha até às 8 da noite. Concordo. Que bom que aqui o Executivo e a Câmara dos Vereadores também têm esse entendimento. Realmente não é o comércio, não, como o vereador explicou. Antes já estava com o comércio no horário aberto e a pandemia estava estabilizada. Aí, claro, aí vem cada um a sua parte, vem litoral, aglomerações. A gente mostrou aqui no final de semana, numa praia, mais de 1.000 pessoas, sem máscara, sem nada. Aí voltam aqui para a capital, geralmente jovens, assintomáticos, não tem nenhum sintoma, acho que está tudo bem. E estão passando o vírus para todo mundo, sem ninguém saber. Vereador Gessé Sangalli, muito obrigado pela participação, viu, vereador? Pelo seu tempo aqui, a gente fica à disposição da Câmara para qualquer eventual esclarecimento, tá bom? Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, primeira oportunidade que tive de visitar a RDC, acompanho muitas vezes. Geralmente, quando a minha deputada está aqui, a deputada Anne Ortiz, mas estou sempre à disposição, quando convidarem, estarei aqui sempre presente. Obrigado. Um ótimo trabalho, viu, vereador? Obrigado mesmo. Falou.
Vereador Zessé Sangalli, então aqui, se você perdeu o nosso bate-papo, ali entra nas nossas redes sociais, está lá desde o início a minha entrevista com o vereador Zessé Sangalli. Então, esclarecendo aí principalmente a questão da cogestão entre o Estado e as prefeituras, principalmente aqui a Prefeitura da capital.